Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui mais uma vez, né? Raimundo Cruz, professor de Geografia, e do outro lado aí vocês, né? Os alunos do nono ano. Muita saudade, né, de vocês, mas nós vamos aqui continuar, né, com as nossas aulas enquanto a gente não retorna, né, presencialmente falando. Então olha só, na última aula nós deixamos algumas informações e uma delas, né, nos nossos áudios, é que hoje nós traríamos uma resolução da atividade que foi proposta na última aula. Então hoje nós vamos resolver essa atividade. Alguns alunos já me mandaram, né, essa atividade, né, eu estou corrigindo. E quem ainda não fez, procure fazer agora com essa videoaula, né. Nós vamos dar aqui algumas sugestões, não são respostas fechadas, né? São sugestões. De repente você tem a sua resposta aí já formulada, né? E está parecida com essa aqui, então deixa aí do jeito que está. Mas se tiver totalmente errado, agora é a hora de consertar. Então assista essa videoaula e depois faça aí as correções, depois manda a foto para mim, para que a gente possa contabilizar aí a sua quinta avaliação, né? Essa atividade aqui é parte da quinta avaliação, ok? Como disse, módulo 2, né? Aliás, módulo 3, aula 2, nono ano de Geografia Raimundo Cruz, beleza? E aí, a resolução das nossas atividades. Nós temos falado ultimamente, principalmente nas últimas duas aulas, lógico, né? Da Europa de modo geral. Nós assistimos uma videoaula, eu falei algumas coisas sobre a Europa, né? Isso de maneira geral. E na última aula nós vimos aí um vídeo, né? Uma videoaula com um outro professor, falando também sobre alguns aspectos gerais da Europa, né? E quando a gente fala Europa, pessoal, nós temos aí uma divisão, né? No passado, tivemos essa divisão no passado. Até hoje existem alguns resquícios ainda, mas a Europa Ocidental e a Europa Oriental. E nós estamos estudando a Europa Ocidental. Como disse, já vimos aí a Europa de um modo geral, mas nós vamos estudar particularmente ou particularizando aí a Europa Ocidental. E aí vem a página 356 do livro de vocês, né? Aí o capítulo 6, Europa Ocidental. Módulo 3, questão de número 1, que diz assim: além de critérios geográficos, qual fato histórico verificado no continente europeu é utilizado como base para a regionalização apresentada neste capítulo, entre Europa Ocidental e Europa Oriental? Gente, isso aqui, esse critério geográfico e o fator histórico é a Guerra Fria, certo? A Guerra Fria é uma guerra que existiu no passado, eu diria que ela está existindo hoje, até hoje ela existe, né? Em alguns momentos mais forte, em outros momentos mais fraca, né? Nesse momento a gente tem uma guerrinha fria, né? Não muito extensa, não muito grande, né? Aliás, não muito, digamos assim, em largas proporções, mas há manifestações, né, por parte de alguns países no que diz respeito a esse fenômeno, né? No caso a Guerra Fria, Estados Unidos, China, né? União Soviética de vez em quando, Japão, então, esses países, eles, de vez em quando a gente percebe aí algo relacionado à Guerra Fria. Então é a Guerra Fria, né, que dividiu o continente europeu entre o bloco capitalista, né, liderado pelos Estados Unidos, né? Tá aí a resposta da questão número 1. A Guerra Fria que dividiu o continente europeu entre o bloco capitalista, no caso é a Europa Ocidental. A Europa Ocidental é considerada a Europa capitalista, e o bloco socialista, a Europa Oriental, sob a influência dos Estados Unidos. Sob a influência dos Estados Unidos, no caso, a Europa Ocidental, né? E sob a influência da União Soviética, no caso aí, a Europa Oriental, né? No caso aí, a Europa Socialista, ok? Beleza? A segunda questão diz assim, ó: sobre o relevo e a geografia do continente europeu, nós vimos isso aí já bastante, né, nas últimas duas aulas. Assinale a afirmação incorreta. Olha só, afirmação incorreta.
O primeiro quadrinho diz assim: entre as maiores elevações do continente europeu, as principais são as cordilheiras dos Alpes e do Cáucaso. Correto, né? Isso aí está correto. Beleza. Esses dois aí então, fazem parte, né, das maiores elevações do continente europeu. As cordilheiras dos Alpes e do Cáucaso. Ok? O quadrinho 2, de cima para baixo. Grande parte dos rios que nascem nos Alpes e nos Cárpatos, isso aqui são elevações, né? Deságua no mar Mediterrâneo. Isso aqui não é verdade, né? Isso aqui, a questão incorreta é essa daqui. Por quê? O quadrinho 4. A extensa área de planície da porção norte da Europa é cortada por inúmeros rios importantes, que correm, de modo geral, no sentido sul-norte. Ok? Então, correto também isso aqui. E o último quadrinho, o quadrinho 4. Entre os principais rios do continente europeu, o Danúbio se destaca por sua importância histórica e por correr no sentido oeste-leste. Vocês sabem muito bem o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste, né? Quem está falando aqui, não precisa a gente parar mais para falar sobre essas questões. Então, é a importância desse rio, né, andar de oeste para leste no continente europeu. Então, a resposta incorreta está aí no quadrinho 2, de cima para baixo. Marque aí. Agora a frase incorreta, né? Olha aí. Ok? Primeiro quadro correto, segundo quadro incorreto, terceiro quadro correto, quarto correta. Ok? A frase corrigida seria assim: grande parte dos rios que nascem nos Alpes e nos Cárpatos deságua no Mar do Norte e no Mar Báltico. E não, né, onde está colocado aqui, no Mar Mediterrâneo. Ok? Beleza? Vamos para frente. Questão 3. Por qual motivo o clima na porção norte das áreas próximas ao Oceano Atlântico e o Mar do Norte, na Europa Ocidental, é mais ameno do que deveria por sua latitude? Olha só. Por si só, era para ser um clima a menos, né? Por si só, né? Por conta da situação onde está localizada aí essa região da Europa Ocidental. Mas olha só o que a gente viu aqui, né? Na questão 3. Olha só. Essa porção, pessoal, do continente, ela é influenciada pelo fator climático da maritimidade, né? O mar influencia aqui e pela ação das correntes do Golfo, uma corrente quente. Então, se essa corrente quente influencia nessa questão que nós estamos falando aí, a questão 3, então daí, por si só, a temperatura já não pode ser igual, né, no que diz respeito por conta só da latitude, ok? Ou da altitude, se fosse o caso aqui, né? Vocês lembram ainda, né, de quando nós falamos das questões relacionadas à altitude, né? É uma área que pode sofrer influência, né, climática com relação à sua altitude. Com relação à altitude, à latitude também, mas principalmente com relação à altitude, né? Uma montanha, por exemplo, né, que esteja, vamos dizer assim, próximo da linha do Equador, mas se tiver 2 ou 3 mil metros de altitude, a temperatura no topo dessa montanha será bem a menos do que, né, em condições normais, se tivesse aí a 100, 200 metros de altitude, ok? Então, vocês sabem isso já, a gente está só falando aqui um pouco para vocês lembrarem, ok? Questão 4, diz assim, a questão 4. Em função do formato da Terra e do seu movimento de translação durante o verão, o Sol permanece visível durante a maior parte do dia, com pouca ou até mesmo nenhuma interrupção de luminosidade ao longo das 24 horas. No inverno ocorre o inverso, e há ausência de luminosidade ao longo de vários dias durante a noite, porém, durante as 24 horas. Nos períodos de transição da primavera e do outono, a luminosidade vai respectivamente aumentando e diminuindo ao longo dos dias. O texto acima descreve uma situação comum. Em qual porção da Europa? Qual é a porção, nós vamos dizer, né? E assinale a alternativa correta. Aqui é a alternativa correta. Então, assim, primeiro quadrinho tem aí escrito:
Na porção oeste do continente, principalmente na Península Ibérica. Não. Está incorreto isso aí. O quadro 2, na porção sul do continente, ao longo da costa do mar Mediterrâneo. Não também. E aí só sobrou o quadrinho 3, né? Que é o que a gente está dizendo aí, que é a terceira, o quadro correto, ok? E a questão 5, né? Nós temos aí a questão 5. Observe a fotografia, você pode olhar aí a fotografia aí no seu livro, né, na página 357, tem duas fotografias. É o mesmo local, mas em épocas diferentes, né? A primeira é o Parque Tiergarten, lá em Berlim, na Alemanha, no verão, né? E o mesmo parque em Berlim, também na Alemanha, no inverno. Então, em duas estações diferentes, está aí colocado duas fotos diferentes. Então, a pergunta é, qual é o tipo climático verificado na área em questão? É o clima temperado, viu, gente? Letra A, clima temperado. Aí não está nem na área fria e nem na área quente do globo. Está na área temperada. Vocês lembram, né? Quando a gente dividiu lá o globo em as áreas frias, as áreas quentes, né? E as áreas temperadas, né? Próximo da linha do Equador, as áreas são quentes. Acima um pouquinho, mas antes dos polos ela é temperada. E lá nos polos a temperatura é muito a menos, né? Ou, por que não dizer, gelada. Letra B, que fator climático relacionado à distância dos oceanos influencia esse tipo climático? No caso, trata-se de um clima temperado continental devido à influência da continentalidade, ok? Clima temperado continental devido à influência, né, da continentalidade. E por último, qual aspecto do clima da área em questão é evidenciado? Né? A letra C. Aí, a amplitude térmica, né, entre o verão quente e o inverno frio, com precipitação de neve. Duas coisas eu queria comentar aqui com vocês. Vocês sabem já muito bem o que é a amplitude térmica, né? É a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. Então aí é a amplitude térmica. Digamos que hoje, pela manhã, nós tivemos aqui na nossa capital uma temperatura de 20 graus, né? No final da noite nós tenhamos uma temperatura de 30 graus. Então 30 mais 20, 50 dividido por 2 vai dar 25 graus centígrados, é a média térmica, né? A amplitude térmica dessa temperatura que nós estamos falando aqui. E a outra coisa que eu disse que ia comentar é com relação à precipitação de neve. A precipitação é chuva, viu, gente? É a água que cai aí das nuvens, e no caso aqui a névoa, né? Quando está nevando, né? E nesses últimos dias no sul do Brasil, né? Teve lá alguns momentos de muita névoa, né? E aí é nesse momento que há essa precipitação de neve, né? Seria bom que a gente estivesse num local desse, né, muito bem protegido, porque senão a gente morre, né? Nós aqui acostumados a uma temperatura de 38 graus, né? Se a gente chegar numa temperatura aí de 3 graus negativos, 5 graus negativos, né, para poder acontecer isso que a gente está falando aqui, né, a precipitação de neve, é mais ou menos com essa temperatura, né? 2 graus, 3 graus, 5 e assim até 30, 40, 50 graus, como é lá nos polos, ok? Então, pessoal, era isso que a gente tinha. Corre agora aí, quem ainda não pegou o módulo, corre aí no módulo agora, corrige aí, assiste a videoaula, corrige, né? Manda a foto para mim e aí nós estaremos contabilizando aí a sua próxima nota, ok? Fiquem com Deus, né? E até a próxima. Tchau, tchau.